Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Braskem para a discussão de resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Roberto Simões, CEO da Braskem, Pedro Freitas, CFO da Braskem, e Rosana Avolio, diretora de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Braskem. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço https://www.braskem.com/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O áudio deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes da webcast poderão registrar via website perguntas para a Braskem, que serão respondidas após o término da conferência, pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Braskem, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Braskem. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Braskem e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Rosana Avolio, diretora de Relações com Investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, senhora Avolio, pode prosseguir. Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigada por participarem da teleconferência de resultados da Braskem. Hoje apresentaremos os resultados do quarto trimestre do ano de 2021 e do ano de 2021. Vamos, então, para o slide número 3, onde falaremos sobre os principais destaques da companhia em 2021. Em 2021, a Braskem teve conquistas relevantes, tanto do ponto de vista financeiro como em relação à agenda ESG. Começando pelos destaques financeiros, atingimos recorde anual de resultado operacional recorrente no valor de 5,6 bilhões de dólares e de geração líquida de caixa no valor de 10,7 bilhões de reais. Também retornamos valor aos nossos acionistas, entregando o terceiro maior Total Shareholder Return das empresas listadas no Ibovespa e S&P 500, além da distribuição de dividendos antecipados no valor de 6 bilhões de reais. Em relação à nossa qualidade de crédito, um destaque importante foi a reconquista do grau de investimento pela S&P e Fitch. Além disso, a alavancagem segue controlada e o perfil de endividamento bastante alongado. Ainda na parte financeira, também vale destacar a conclusão do plano de refinanciamento de dívida da Braskem Idesa, que era uma das nossas prioridades estabelecidas para o ano. Passando então para a nossa agenda ESG, que é uma prioridade estratégica para a companhia, tivemos destaques nas 3 frentes de atuação: ambiental, social e de governança. Na parte ambiental, avançamos rumo à nossa meta de atingir 1 milhão de toneladas de capacidade de produção de polietileno verde, com um avanço na expansão da capacidade de produção atual de eteno verde em Triunfo, além da assinatura de memorando de entendimentos com a SCG Chemicals
para a realização de estudos de viabilidade para investir em conjunto em uma nova planta de eteno verde na Tailândia. Também assinamos um memorando de entendimento com a Lumos Technology para o licenciamento conjunto da tecnologia de eteno verde em 2 plantas. Já em relação aos nossos compromissos de economia circular, iniciamos a operação da linha de reciclagem mecânica em parceria com a Valore. Na parte social, implementamos 146 projetos sociais, beneficiando mais de 800 mil pessoas globalmente, além de avançarmos com o programa de compensação financeira e apoio à realocação em Alagoas. Na parte de segurança, nosso valor inegociável, atingimos o melhor desempenho em segurança de pessoas desde 2017 e o melhor resultado histórico de segurança de processos. Por fim, também gostaria de destacar os nossos avanços em governança, como, por exemplo, a solicitação dos acionistas para a realização dos estudos sobre a migração da companhia para o segmento do novo mercado da B3, a instalação do Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário e a conquista da certificação ISO 37001. No slide número 4, iremos comentar o resultado consolidado do 4º trimestre e do ano de 2021. No 4º trimestre de 2021, o resultado operacional recorrente da companhia foi de aproximadamente 1,1 bilhão de dólares, 23% inferior ao 3º trimestre do ano. Este resultado é explicado principalmente pelos menores spreads internacionais de principais químicos, de polietileno e polipropileno no Brasil, de polipropileno nos Estados Unidos e na Europa e de polietileno no México, porém ainda acima da média histórica dos últimos 10 anos. E também pelo menor volume de vendas de PP no Brasil, Estados Unidos e Europa. No ano, o resultado operacional recorrente foi de 5,6 bilhões de dólares, recorde anual histórico da companhia, explicado principalmente pelos maiores spreads internacionais e pelo maior volume de vendas de principais químicos no Brasil e de PP nos Estados Unidos e na Europa. Passando para o próximo slide, iremos comentar o lucro líquido da companhia. Em 2021, a Braskem registrou lucro líquido de aproximadamente 14 bilhões de reais, uma reversão importante em relação ao prejuízo acumulado no valor de cerca de 4,5 bilhões de reais em 2020. Assim, conforme mencionei no início da minha apresentação, em dezembro de 2021, a companhia realizou o pagamento de dividendos antecipados com base no resultado do exercício de 2021, no montante total de 6 bilhões de reais. Passando para o próximo slide, começaremos a falar dos destaques por segmento. No slide número 6, apresentamos os principais destaques das operações no Brasil. No 4º trimestre de 2021, a taxa de utilização das centrais petroquímicas no Brasil foi de 85%, 6 pontos percentuais superior ao 3º trimestre de 2021. Este aumento é explicado principalmente pela maior disponibilidade de matéria-prima no Rio de Janeiro e pela maior demanda de polietileno no mercado brasileiro. No mercado brasileiro, as vendas de resinas no 4º trimestre ficaram praticamente estáveis em relação ao 3º trimestre de 2021, e as exportações aumentaram 13% devido à maior disponibilidade de produto. Nesse contexto, o resultado operacional recorrente do Brasil no 4º trimestre de 2021 foi de 761 milhões de dólares, e no ano, o resultado operacional recorrente foi de 3,6 bilhões de dólares. No próximo slide, falaremos sobre a atualização do evento geológico de Alagoas. O gráfico da esquerda apresenta o saldo das provisões relacionadas ao evento geológico de Alagoas no 4º trimestre de 2021. O saldo registrado foi de aproximadamente 7,7 bilhões de reais. No gráfico da direita, apresentamos o cronograma de desembolso que, do total provisionado, cerca de 57% foi registrado no curto prazo e 43% deste valor registrado no longo prazo. É importante mencionar que a companhia não pode descartar futuros desdobramentos relacionados ao tema ou a seus gastos associados, e os custos a serem corridos pela Braskem poderão ser diferentes de suas estimativas
ou valor provisionado. Passando para o próximo slide, seguiremos falando sobre o evento geológico de Alagoas. A Braskem segue avançando com o programa de realocação e compensação financeira das famílias localizadas nos bairros em áreas de risco em Maceió. Até o final de fevereiro de 2022, o número de imóveis realocados era de 14.049, ou seja, aproximadamente 97% dos imóveis realocados das áreas de risco. Adicionalmente, a quantidade de propostas de compensação financeira apresentadas chegou a 13.123, com destaque para a manutenção do alto índice de aceitação das propostas apresentadas de 99,5%. Com relação aos pagamentos realizados sob o escopo do programa, cerca de 2,2 bilhões de reais haviam sido desembolsados até o final de fevereiro de 2022, sendo que este valor considera os valores desembolsados desde o início do programa. Adicionalmente, gostaria de passar alguns destaques realizados ao longo de 2021 referentes às demais frentes de atuação. Atendimento ao plano de fechamento dos poços, com avanço de 48% no enchimento das 2 primeiras cavidades com areia, a conclusão do diagnóstico ambiental da área e avanço significativo no diagnóstico social, início das obras de demolição na encosta do Mutange e o plano de mobilidade urbana para a região concluído, com o início das ações previstas para o próximo trimestre. Passando para o slide seguinte. Neste slide, apresentaremos os principais destaques das operações dos Estados Unidos e Europa. No quarto trimestre de 2021, a taxa de utilização das plantas de PP nos Estados Unidos foi de 73%, 21 pontos percentuais inferior ao terceiro trimestre de 2021. Isso ocorreu devido à parada programada de manutenção em uma das plantas da região no período e à desaceleração da produção acompanhando a redução da demanda da região no período. Na Europa, a taxa de utilização reduziu 8 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, em função da menor disponibilidade de matéria-prima, dada a parada programada de manutenção de fornecedor de propeno no período. Passando para o desempenho comercial, nos Estados Unidos, o volume de vendas no trimestre foi de 442 mil toneladas, o que representa uma queda de 2% em relação ao trimestre anterior. Na Europa, vendemos no quarto trimestre de 2021 137 mil toneladas de PP. O resultado operacional recorrente do segmento no quarto trimestre de 2021 foi de 281 milhões de dólares e no ano o resultado operacional recorrente foi de 1,6 bilhão de dólares. Passando para o próximo slide, iremos falar sobre os destaques das operações do México. No México, a taxa de utilização do quarto trimestre de 2021 foi de 81%, um aumento de 13 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2021, explicado principalmente pelo maior fornecimento de matéria-prima, tanto da Pemex como através da solução Fast Track. Com relação às vendas, houve um aumento de 20% na comparação com o terceiro trimestre de 2021, em função da maior disponibilidade de produto para venda, como reflexo do aumento da taxa de utilização no trimestre. O resultado operacional recorrente do segmento no quarto trimestre de 2021 foi de 160 milhões de dólares, e no ano, o resultado operacional recorrente foi de 620 milhões de dólares. Passando para o próximo slide, iremos detalhar a dinâmica de fornecimento de matéria-prima da Braskem Idesa. No quarto trimestre de 2021, a Braskem Idesa importou uma média de 20,9 mil barris de etano por dia dos Estados Unidos, recorde trimestral da solução Fast Track, o que representa cerca de 84% da capacidade atual do Fast Track. Adicionalmente, a Pemex forneceu em média 30,6 mil barris de etano por dia, volume em linha com o aditivo assinado em outubro de 2021. Analisando a perspectiva para 2022, acreditamos que a Braskem Idesa tem potencial para continuar a apresentar a boa performance industrial observada no quarto trimestre de 2021. Isso ocorre pois a Braskem Idesa está trabalhando na expansão adicional da solução Fast Track
para atingir uma capacidade máxima de importação de etano de volume de 35 mil barris por dia, além da expectativa de que a Pemex continue fornecendo um volume de matéria-prima em linha com o aditivo assinado. No próximo slide, iremos falar sobre o terminal de importação de etano. Em relação ao terminal de importação de etano, a Braskem Idesa obteve a decisão final de investimento em dezembro de 2021. O investimento para a construção do terminal está estimado em aproximadamente 400 milhões de dólares. Como próximos passos, temos a expectativa de que o início da construção aconteça no segundo trimestre de 2022 e, adicionalmente, seguiremos trabalhando no processo de seleção de potenciais parceiros para que o início do terminal aconteça em 2024. Vamos para o próximo slide, onde falaremos sobre a geração de caixa consolidada. No trimestre, a companhia apresentou uma geração de caixa operacional positiva no valor de aproximadamente 3,1 bilhões de reais. Os principais impactos foram forte resultado operacional recorrente em todas as regiões e a continuidade da monetização de créditos de PIS/COFINS no trimestre. No ano, a Braskem apresentou recorde anual histórico de geração de caixa operacional no valor de 10,7 bilhões de reais. Passando para o próximo slide, iremos comentar sobre a nossa estratégia de alocação de capital. Em 2021, a Braskem seguiu comprometida com a alocação de capital eficiente, focando na criação de valor e retorno aos acionistas, sendo que alocamos o nosso capital majoritariamente na redução da dívida bruta, na distribuição de dividendos e na realização de investimentos. Em relação ao endividamento no ano, a companhia reduziu sua dívida bruta em 1,8 bilhão de dólares através da conclusão de diversas operações no mercado de capitais de dívida. Em relação à remuneração dos acionistas, a companhia realizou um pagamento de dividendos antecipados referente ao exercício de 2021, no montante total de 6 bilhões de reais. Já na parte de investimentos, o foco foi investir na manutenção dos ativos existentes, como, por exemplo, a parada geral de manutenção programada realizada na Central Petroquímica do ABC em São Paulo, e em projetos de crescimento de biopolímeros e resinas recicladas, como a expansão da capacidade de produção de eteno verde em Triunfo e a nova linha de reciclagem mecânica em Indaiatuba, em São Paulo, respectivamente. Passando para o próximo slide. Neste slide, podemos ver que em 2021, a Braskem apresentou métricas de retorno superior aos seus pares internacionais e à média do Ibovespa e S&P 500. Na parte de retorno aos acionistas, a Braskem apresentou métrica de retorno aos acionistas substancialmente superior aos seus pares internacionais, sendo o terceiro maior retorno considerando todas as empresas listadas no Ibovespa e as empresas listadas na S&P 500. Em relação ao retorno do fluxo de caixa, a Braskem apresentou um recorde anual de geração livre de caixa no valor de 10,7 bilhões de reais, resultando em um retorno do fluxo de caixa acima dos seus pares internacionais. Por fim, em relação à métrica de retorno dos dividendos, a Braskem realizou uma distribuição recorde de dividendos antecipados em 2021, no valor de 6 bilhões de reais, o que resultou em um dividend yield também superior aos seus pares internacionais. Passando para o próximo slide. Ao final de 2021, a companhia manteve um perfil de endividamento bastante alongado, com forte posição de liquidez e com a maior parte das dívidas com vencimento a partir de 2030. Importante mencionar que em dezembro do ano passado, a companhia contratou, com o sindicato de 11 bancos globais, uma linha de crédito rotativa internacional no valor de 1 bilhão de dólares, com vencimento em dezembro de 2026, em substituição à linha que estava vigente. O prazo médio do endividamento permaneceu em cerca de 15 anos e o atual patamar de liquidez da companhia garante a cobertura dos vencimentos de dívida nos próximos 72 meses. Vamos passar para o slide seguinte, onde iremos falar sobre as métricas de crédito da companhia. A Braskem seguiu apresentando sólidas métricas de crédito e a alavancagem corporativa permaneceu baixa, mesmo após a distribuição de dividendos antecipada de 6 bilhões de reais ao final do ano passado.
O índice de alavancagem em dólares ao final de 2021 foi de 0,94 vezes. Vale destacar que temos como objetivo manter uma posição de caixa robusta, um perfil de endividamento bastante alongado e que estamos comprometidos com a alocação de capital eficiente. Passando para o próximo slide. No final de 2021, a Braskem voltou a ser considerada uma empresa grau de investimento, com elevação do rating pela agência de classificação de risco Fitch. Em setembro de 2021, a S&P já havia elevado o nível de risco em escala global da companhia para BB-, com perspectiva estável. Assim, com as elevações do rating pela Fitch e pela S&P, a companhia reconquistou o grau de investimento. Passando para o próximo slide, iremos falar sobre nossos destaques em ESG. Começo a parte de ESG falando de nosso business de renováveis. No gráfico da esquerda, podemos ver que em 2021 vendemos 165 mil toneladas de polietileno verde, que captura carbono do meio ambiente, e 220 mil toneladas de TBE, que é um bioaditivo para a gasolina automotiva que melhora sua performance e também produzido parcialmente com etanol. Importante mencionar que temos o compromisso de atingir 1 milhão de toneladas de capacidade de produção de polietileno verde em 2030, sendo que estamos trabalhando para acelerar a entrega deste compromisso por meio de parcerias estratégicas e financeiras. No gráfico da direita, podemos ver que a receita líquida de polietileno verde e ETBE somadas apresentaram um aumento de 65% em função da maior disponibilidade de produtos para comercialização, devido à estabilização da operação de ETBE e também de preços atrativos no mercado internacional. Passando para o próximo slide. Nesse slide, vamos falar sobre os projetos relacionados à economia circular no Brasil, onde a Braskem está aportando 130 milhões de reais em tais projetos. A Braskem está investindo 20 milhões de reais na construção de um hub de inovação, junto com clientes, brain owners, designers, startups e universidades, com o objetivo de desenvolver embalagens mais aptas para o processo de reciclagem e circularidade. Além disso, temos 2 projetos em parceria com a Valorem, empresa desenvolvedora de tecnologia e gestora de resíduos para a transformação em produtos reciclados. O primeiro projeto está relacionado à construção de uma linha de reciclagem mecânica, com o objetivo de transformar 250 milhões de embalagens pós-consumo de polietileno e de polipropileno em 14 mil toneladas de resina reciclada de alta qualidade, que teve seu início de operação em dezembro de 2021. Além disso, temos um projeto para desenvolvimento tecnológico e construção da primeira unidade de reciclagem avançada no Brasil, integrando e trazendo sinergia com a linha de reciclagem mecânica no mesmo site, que terá como objetivo transformar quimicamente, por meio do processo de pirólise, resíduos plásticos difíceis de serem reciclados mecanicamente em matéria-prima circular certificada. Esses investimentos estão em linha com o macro-objetivo da companhia de eliminação de resíduos plásticos, que inclui projetos voltados para desenvolvimento de embalagens circulares, reciclagem mecânica e reciclagem avançada. Passando para o próximo slide. Em relação à energia renovável, a companhia firmou contrato de compra de vapor produzido a partir de biomassa com a Veolia. Este projeto terá investimento de cerca de 400 milhões de reais, considerando a construção de um parque industrial e agroflorestal pela Veolia e adaptações operacionais nas unidades industriais da Braskem na região. Tal contrato garantirá o fornecimento de vapor para a Braskem por um prazo de 20 anos, com expectativa de início em 2024. Com este fornecimento, a companhia estima reduzir a sua emissão de gases de efeito de estufa em cerca de 150 mil toneladas por ano, o que equivale a 30% das suas emissões em Alagoas, comparado com 2020. Vale destacar que esta é mais uma importante iniciativa que contribuirá para que a companhia reduza suas emissões de CO2 em 15% até 2030 e se torne carbono neutro até 2050. Passando para o próximo slide, falaremos sobre os nossos investimentos. Ao final de 2021, a companhia registrou investimentos no valor de aproximadamente 691 milhões de dólares,
13% abaixo da previsão inicial de 798 milhões de dólares para o ano. Os desembolsos foram impactados principalmente pela postergação de projetos e pela depreciação do real frente ao dólar no período. Para 2022, o investimento previsto é de 1,2 bilhão de dólares, o qual inclui principalmente paradas programadas de manutenção nas plantas do Rio Grande do Sul, preparação para a parada programada nas plantas da Bahia em 2023, catch-up de projetos postergados em função do Covid e projetos estratégicos como expansão do negócio de biopolímeros, expansão da capacidade de produção de resina reciclada e construção do terminal de importação de etano com potencial parceiro no México. Gostaria de destacar que parte do CAPEX para 2022 está relacionada aos macro-objetivos de desenvolvimento sustentável da Braskem, no montante de 236 milhões de dólares, sendo que aproximadamente 75% deste valor é referente aos macro-objetivos de combate às mudanças climáticas e ecoeficiência operacional. Passando para o próximo slide, apresentaremos as perspectivas de curto prazo. Para o Brasil, a perspectiva é de manutenção da produção de eteno e volume de vendas. Em relação aos spreads, as consultorias externas esperam uma queda nos spreads de PE e PP base nafta. O spread de PVC deve permanecer em patamares acima da média histórica recente. Nos Estados Unidos, o volume de vendas deve aumentar, por conta da maior disponibilidade de produto. Já os spreads de PP-propeno nos Estados Unidos devem permanecer em patamares acima da média histórica recente. Por fim, com relação ao México, a expectativa é de aumento dos volumes de produção e vendas de polietileno, com a Pemex fornecendo uma quantidade de matéria-prima em linha com o aditivo assinado em outubro de 2021. Os spreads de polietileno etano devem permanecer acima da média recente. Passando para o próximo slide. Neste slide, podemos observar que a Braskem segue como uma oportunidade de investimentos interessante no setor petroquímico mundial. Primeiramente, analisando sob a ótica de múltiplo EV resultado operacional recorrente, o múltiplo da companhia segue descontado na comparação com seus pares internacionais. Adicionalmente, em 2021, a Braskem apresentou indicadores de rentabilidade e crédito acima da média dos pares internacionais americanos, como no caso da margem operacional recorrente e alavancagem corporativa. Por fim, quando olhamos o preço de tela da B3 comparado ao consenso de mercado, também é possível ver que existe potencial para a valorização do nosso papel. Passando para o slide 25, falaremos sobre a melhora da Braskem no índice de negociabilidade da B3. No gráfico da esquerda do slide, conseguimos ver que a BRKM5 melhorou a sua posição no índice de negociabilidade da B3, que é calculado com base em indicadores de liquidez, como volume de negociação e quantidade de negócios. Com a melhora no índice de negociabilidade, a BRKM5 voltou a fazer parte do BRX50, índice que mede o desempenho dos 50 ativos de maior negociabilidade e representatividade da B3. Este ponto é interessante, pois com o eventual aumento da quantidade de ações em circulação, a participação da Braskem no IBRX50 em outros índices relevantes, como MSCI, Ibovespa, ISE, governança corporativa, entre outros, pode aumentar. Passando para o próximo slide, onde falaremos sobre estratégia. Nesse slide, gostaríamos de reforçar que seguiremos focados na implementação de nossa estratégia, focada em renováveis, reciclagem e melhoria de produtividade. Primeiro, em relação à nossa estratégia de crescimento, hoje temos 3 principais avenidas de crescimento. A primeira, renováveis, com o compromisso de expandir a capacidade de produção de polietileno verde para 1 milhão de toneladas até 2030. Reciclagem, com a nossa ambição de crescer para 1 milhão de toneladas de resinas termoplásticas e químicos com conteúdo reciclável até 2030. E, por fim, através de projetos de produtividade e competitividade existentes, como construir um novo terminal de importação de etano no México para atender toda a necessidade de matéria-prima da Braskem Idesa e seguir avançando com o nosso programa de eficiência global Transform for Value. Para nos apoiar na implementação das iniciativas de crescimento,
temos 3 principais viabilizadores: a inovação, e para isso possuímos um amplo pipeline de inovação com diversos projetos contribuindo para o crescimento do nosso negócio; pessoas e cultura, onde temos uma administração experiente e equipes técnicas com uma forte mentalidade empreendedora; e seguimos trabalhando na migração para o segmento novo mercado da B3, incluindo a consolidação de nossas classes de ações. Com relação à rigidez financeira, a Braskem continuará comprometida com a manutenção da sua saúde financeira e com a alocação de capital eficiente. Por fim, gostaríamos de reforçar que a segurança é e sempre será o foco das operações da Braskem, sendo um valor perpétuo e inegociável em nossa estratégia. Assim, concluímos a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021 da Braskem. Muito obrigada pela atenção de todas e de todos e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digite *2. A nossa primeira pergunta vem de Pedro Soares, BTG Pactual. Bom dia, Roberto, bom dia, Pedro, Rosana. Vocês me escutam bem? Estamos escutando, sim. Bom, pessoal, eu tenho 2 perguntinhas aqui. A primeira, acho que é a mais óbvia, né, sobre os spreads e pós toda essa volatilidade, né, que a gente tem visto, principalmente no mercado de petróleo, né, os preços spots da nafta, né, têm reagido bastante a isso. Que em tese levou a espremer, né, bastante os níveis de spreads da companhia aqui no Brasil. Mas dito isso, eu entendo que em boa parte isso seja explicado também pelo fato de que os preços que a gente está olhando, né, das resinas, né, de algumas consultorias não estão ainda refletindo o potencial repasse do setor, né? Então, ainda que essa normalização dos spreads versus o ano passado seja algo relativamente dado, né, seria interessante se vocês puderem trazer um pouco mais de cor do que efetivamente tem sido visto na ponta, né? Acho que seria bastante útil até para entender a forma como o timing, né, que isso atinge o resultado da companhia, uma vez que os estoques hoje, né, de nafta, da matéria-prima da companhia, acho que estão ainda bastante abaixo do spot, né? A segunda pergunta é sobre o guidance de CAPEX, né, e acho que queria abordar até um pouco mais, um horizonte mais longo, né, depois de 2022. Um ano atrás, né, Pedro, acho que você falava de um CAPEX de manutenção, né, falando do CAPEX operacional, né, mais na casa, acho que de uns $600 milhões, né, corrija se eu estiver enganado. E no qual o passado também tem reforçado, né, que não tem um pipeline extraordinário, muito grande pela frente, né, principalmente pelos próximos 2 anos. Então, a pergunta está claro que esse aumento, né, em 2022 desse CAPEX operacional reflete, tá, em boa parte, alguns dos atrasos de investimentos que foram postergados, mas faz sentido a gente imaginar, né, esse CAPEX operacional voltando para níveis mais próximos de 600 ou $600 milhões, né, ou vocês entendem que o aumento deveria ser um pouco mais estrutural? Acho que são essas 2. Obrigado. Bom, Pedro, obrigado pelas suas perguntas. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui falando com vocês sobre os resultados extraordinários que a gente teve aí em 2021. Sobre os spreads, eu acho que tem aqui talvez 2 ou 3 considerações, né? Dentro de uma perspectiva mais macro, olhando aí num horizonte de ano passado, esse ano e para frente, ano que vem, numa lógica estrutural de oferta e demanda da indústria, a gente não vê uma mudança em relação àquilo que a gente já vinha enxergando desde o início do ano passado, que é uma expectativa de normalização de spreads, ainda num patamar acima da média histórica, mas sim uma redução em relação a 2021, porque em 2021 a gente teve uma série de eventos extraordinários que acabaram levando a uma redução da oferta no mercado internacional. Então, a gente teve ali eventos climáticos, a gente teve o próprio Covid, né, com impacto em fretes, e tudo isso levou a um aumento de spreads, que acho que é de conhecimento de todos aí no ano passado,
acima de um patamar normal, e essa normalização, essa queda que a gente começou a ver no final do ano passado, ela era esperada, não só por nós, né, mas pela indústria como um todo, para 2022, e aí a partir de 2023 a gente começa a enxergar já uma recuperação, porque os novos investimentos que deveriam entrar em operação em 24 e 25, eles não estão sendo feitos, né, não foram anunciados, seja por causa da pandemia, seja por causa de uma série de compromissos que várias empresas fizeram, inclusive a Braskem, de neutralidade de carbono. E esses compromissos acabam gerando uma barreira maior, né, para os novos investimentos. Você tem que investir mais para os investimentos. Eu não estou te ouvindo. Alô? Voltou? Então, com relação a spreads nessa curva mais longa, a gente não vê uma mudança dinâmica. No curto prazo, obviamente que tanto a guerra, né, o impacto que ela traz sobre preços de petróleo no mercado internacional, geram volatilidade nos spreads. Semana passada a gente viu, né, a nafta subindo e os petroquímicos ainda não estavam se ajustando. Essa semana a gente viu a nafta caindo e os petroquímicos subindo. Então, eu acho que a gente vai ficar ainda aí no curto prazo num ambiente um pouco mais volátil, mas a tendência de fundo a gente não vê uma mudança material. Se a gente soma Rússia e Ucrânia, elas têm uma participação pequena no mercado internacional, não parece ser suficiente para mudar a dinâmica do todo que a gente vinha vendo. Com relação à questão de repasse de preços, a lógica continua sendo a mesma, né, de repasse de preços internacionais, dentro de uma lógica de paridade de importação para as resinas. Nos químicos básicos, a lógica é seguir as referências internacionais, então, também, né, então a gente segue com a mesma política de precificação e os repasses estão acontecendo normalmente, de acordo com as variações de preços internacionais. O que a gente começa a ter começa a ser uma indicação inicial, né, mas acho que todo mundo sabe que a China está passando por uma nova onda de lockdowns. A gente começa a ver um aumento de custo de frete de produtos saindo da China, quer dizer, isso pode voltar a impactar os spreads, como aconteceu no ano passado, mas, de novo, é difícil de dizer em que dimensão e por quanto tempo, muito difícil de dizer nesse momento. E você levanta um ponto, por fim, aqui, com relação à formação de resultado da Braskem, né? A Braskem, ela tem o seu custo, né, o CPV da Braskem, é calculado por uma média móvel. Então, o custo que a gente está apurando agora, por exemplo, em março, é um custo que é uma média do preço de nafta, preço de matérias-primas dos últimos 4 meses. Então, à medida que o preço vai subindo, a gente carrega um custo de estoque mais baixo. E se o preço cai, aí a gente carrega um custo de estoque, né, relativamente mais alto. Então, é parte da gestão operacional da companhia, seja no planejamento de estoques, planejamento de compras, o entendimento dessa lógica, e a gente ajusta, sim, os nossos níveis de produção para contemplar esse carregamento do estoque que a gente tem. Então, e isso, né, quando a gente faz bem feito, até traz um impacto positivo no resultado, que é esse efeito, né, de um custo menor do estoque dentro das nossas vendas. Então, de novo, acho que me estendi aqui, mas talvez de uma maneira mais curta. A curva de base de tendência, vamos dizer, plurianual, a gente não vê uma mudança em função desse momento, mas, né, reconhecendo que existe muita volatilidade, muita incerteza, principalmente no curto prazo, e a nossa gestão de produção de estoque e compras está sendo feita aí com revisões com prazos muito curtos aí para ir ajustando a qualquer volatilidade de mercado. Mudando aqui para o CAPEX, eu queria fazer só uma observação, porque você falou CAPEX operacional de 600 milhões de dólares. Só que do jeito que a gente está divulgando, eu estava até falando aqui com a Rosana, que acho que a gente tem que trazer um pouquinho mais de clareza, né?
O CAPEX operacional inclui o CAPEX de manutenção, mas também inclui CAPEX de inovação e tecnologia, inclui CAPEX de competitividade e produtividade, né, que quando né, nos outros calls, né, em outros momentos que eu falo que o nosso CAPEX de manutenção fica ali entre 500 e 600 milhões de dólares, né, em momentos como esse, de resultado melhor, ele vai para uns 600 milhões de dólares, eu estou pensando só na de manutenção. Então, para conciliar os números, você teria que pensar, eu tenho mais ou menos uns 600 milhões de dólares de CAPEX de manutenção recorrentes, mais um CAPEX em inovação e tecnologia, mais um CAPEX em competitividade e produtividade. Esses são variáveis, depende de momento, depende dos projetos, depende do valor, né? Esses projetos têm que ter VPL positivo para a gente fazer. Então, esse número de inovação mais competitividade e produtividade, para esse ano, ele vai ficar algo entre 100 e 150 milhões de dólares, tá? Por isso que o CAPEX operacional parece mais alto. E, além disso, né, esse CAPEX operacional também está mais alto porque a gente tem, nos 2 últimos anos, 2020 e 2021, a gente investiu menos em manutenção em função da pandemia. A gente fez tudo aquilo que era mandatório, obrigatório, ou que mitigava riscos altos, mas tem sempre pontos de manutenção que você pode, né, postergar. Você vai fazer a revisão do seu carro, você pode deixar alguns itens para depois, e não tem impacto no carro em si, né? São coisas que no tempo você precisa fazer. Então a gente postergou esses também. Então quando a gente olha para o CAPEX que está programado agora para 2022, né, a gente vê sim, dentro dessa lógica de CAPEX operacional, a gente está com um número mais alto, mas tem que entender que dentro desse número tem, então, dentro dos 993, você tem os 600, que é o de base de manutenção, mas mais ou menos uns 150, que é para esse ano o que a gente tem aí, somando inovação, tecnologia e competitividade e produtividade, e tem mais uns 240 ali, que é o catch-up, né, é a recuperação daquilo que deixou de ser feito nos últimos 2 anos de manutenção, e até alguma coisa a mais de operacional, de competitividade e produtividade. Então, é daí que vem essa composição, a gente não muda o nosso baseline ali de manutenção de 600 milhões de dólares. E aí, se eu puder só reforçar um ponto, Pedro, em relação ao seu primeiro questionamento, Peraí. A gente tem visto essa volatilidade na referência, né, no spread base nafta, mas eu acho que só vale aqui reforçar, né, todo o trabalho que a gente fez nesses últimos 10 anos de diversificação de matéria-prima, né? Então, lembrando que a gente tem uma base gás importante no Brasil e no México, e até a natureza do negócio e a dinâmica que a gente está vendo nos Estados Unidos, a gente continua mesmo o spread de tela, né, extremamente forte. Então, só reforçar esse ponto. E aí, por fim, o segundo ponto que eu queria reforçar aqui é que também, né, com esse preço de petróleo subindo, a gente vê o preço, né, os petroquímicos básicos seguindo essa tendência, que também ajuda bastante aqui no resultado do Brasil. Então, só reforçando, né, a dinâmica de consumo de matéria-prima, né, o perfil de matéria-prima, combinado os pontos que o Pedro comentou. Tá muito claro, Pedro. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Barra, Citibank. Olá, Pedro, Rosana, obrigado pelas perguntas. Eu queria pegar 2 pontos aqui. Primeiro, a questão do dividendo, né? Vocês anunciaram um dividendo adicional. E olhando para a alavancagem e para a geração de caixa da companhia, que poderia até esperar um número um pouco maior de dividendo adicional para esse ano. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco, primeiro, o que seria, qual foi a cabeça na escolha desse número, olhando para frente, se o cenário de guerra, de volatilidade nos petroquímicos e talvez esse cenário de incerteza acabou pesando um pouco nesse número, e qual que seria, na visão de vocês, um nível de alavancagem ideal para o próximo ano, para a gente tentar estimar aqui qual que seria o potencial pagamento de dividendo para o ano que vem. O segundo ponto, pegando um pouco o ponto de Alagoas, teve um aumento na provisão, né, como vocês bem colocaram e estava no release. Então, eu queria pegar 3 pontos, se pudessem discutir bem rápido. O primeiro é em relação ao dispêndio de caixa,
né, do que já foi provisionado, como que na visão de vocês é o timeline de dispêndio desse caixa no próximo ano, agora em 22 e nos próximos anos. O segundo ponto é quais pontos estão abertos ainda e ainda tem alguma dúvida em relação ao que ainda tem de provisão ou dispêndio de caixa para os próximos anos. E o terceiro ponto é com relação às cavidades, né? Como vocês colocaram no release, são 35 cavidades, 26 estão sob monitoramento. É muito difícil estimar isso, mas no potencial fechamento de todas as cavidades, se pudesse falar um número por cavidade, só para a gente poder estimar um valor do potencial risco, se você pudesse dar um pouco mais de insumo para a gente aqui, para entender os potenciais riscos nesse ponto de Alagoas. São esses pontos. Obrigado. Gabriel, bom dia, obrigado pelas suas perguntas. Sobre o dividendo, a Braskem participou do roadshow ali da iniciativa de venda das ações da Novo Honor e da Petrobras em janeiro, como todo mundo sabe, né? E um dos feedbacks que a gente teve ali foi de que seria interessante, num processo como esse, ter um programa de recompra da companhia. Então, como o programa de recompra também exige reservas, né, de lucro disponíveis para o programa de recompra, o caminho que a gente optou por seguir foi de propor um número um pouco mais baixo do que o potencial máximo. Você tem razão, o potencial máximo aí se aproxima dos 2 bilhões de reais, mas a gente decidiu propor um número um pouco menor para ficar com esta opção em aberto aí no futuro de avaliar um programa de recompra dentro, né, do que a gente sabe que é a tendência de venda da companhia. Então, esse é o racional por trás dessa decisão, tá? E aí, até, né, olhando para a alavancagem ideal, a gente continua ali com a nossa política de dividendos com uma referência de uma alavancagem máxima, olhando prospectivamente para o futuro, de 2,5. Essa proposta não nos leva a esse 2,5 dentro de 2022, quer dizer, teria espaço até de colocar alguma coisa a mais, mas vamos ver, né? À medida que o ano passa, a gente vai ver como é que os acionistas vão seguir adiante com o processo deles e também o próprio resultado da Braskem durante o ano, então a gente não descarta, de repente, aí, ao longo do ano, fazer uma outra antecipação de dividendos, como a gente já fez no ano passado, e no passado outras vezes a gente já fez isso também. Então, eu diria que, do ponto de vista mais conceitual, a gente tem essa alavancagem como referência, um teto de 2,5, e temos também, né, uma ambição que também foi discutida no roadshow aí com os investidores, de manter uma regularidade no pagamento de dividendos, uma vez que o CAPEX de crescimento da Braskem hoje e a geração de caixa da companhia, então cabe o CAPEX, a dívida está muito bem equacionada, então cabe CAPEX, cabe retornar, dar um retorno para os investidores na linha de dividendos e eventualmente também aí já com espaço para um programa de recompra futuramente, a depender do desdobramento dos próximos meses, né? Com relação à provisão de Alagoas, né, a provisão total, se a gente somar tudo que já foi provisionado no passado, chegaria a 12 bilhões de reais, tá? A gente já despendeu, né, gastou 4 bi e 600 de reais até o momento, ou seja, a provisão que falta de 7 bi e 700 se compõe com mais 4,600, chega aos quase 12 bi que foram provisionados, tá? E aí, com relação ao 7,700 que a gente tem hoje, como é que isso vai ser gasto? 4.400 está no passivo circulante, portanto, seria o desembolso de 2022, e 3.300 que estão no não circulante são os desembolsos de 2023 em diante. E aí, eu diria, né, até 2025, a maior parte disso seria desembolsada, então, talvez um terço, aí entre 23, 24 e 25 seria uma boa proxy para você usar. Com relação às incertezas ainda, né, se a gente fatia aqui, até da forma como a gente vem mostrando a provisão, né, a realocação e compensação das pessoas está indo super bem, né, a gente tem se mantido dentro dos parâmetros do que já está provisionado. Então, aqui
a gente não vê um risco significativo de mudança nesse número. No fechamento e monitoramento dos poços, a gente teve sim uma mudança agora no último trimestre, mas isso é em função de um avanço na modelagem geomecânica que mostra, né, cenários futuros de estabilização da área. Então, eu acho que a gente já tinha um programa muito robusto de fechamento dos poços e tornamos ele ainda mais robusto olhando para potenciais cenários futuros da geologia da região. Então, hoje eu diria que esse número também tem muita segurança em torno dele. Com relação às medidas socio-urbanísticas, o número ele continua em linha com o que a gente tinha lá do 1.600 bi, e agora a gente teve uma anuência da prefeitura para começar a implementar algumas medidas. Ainda não fechamos, né, um acordo com a prefeitura, mas pelo menos a gente vai começar agora a trazer a execução dessas medidas no curto prazo. E isso também é positivo porque você acaba, de certa forma, avançando na remediação ali da situação. Mas aqui sim, ainda em função das discussões em andamento, talvez esse número tenha alguma variação, mas dentro de uma base menor, né? E por fim, as outras medidas que a gente tem, o mais relevante aqui foi o avanço no estudo ambiental, que já está incluído dentro das medidas de remediação ambiental, elas foram incluídas dentro da provisão também. Então, eu diria que hoje os principais pontos de incerteza eles estão bastante mitigados. Não dá para afirmar que o assunto está encerrado e esse número não vai mudar, mas a gente vê um risco muito mais baixo. Ele foi mitigado bastante, né, com os acordos lá em 2020, em dezembro de 2020, e agora, né, a evolução principalmente do final do ano passado, a gente tem, acho que um número de provisão bastante sólido aí dentro do que a gente consegue enxergar. E esse complementando um ponto em relação ao desembolso, né, que o Pedro comentou desse ano, como está na apresentação, de 4,4 bilhões de reais, a gente tem um caixa exclusivo, né, para esse fim um pouco abaixo de 1 bilhão de reais, né, então só para considerar na conta. E aí, só por fim, eu acho que a mensagem, né, se você olhar um pouco a dinâmica, né, do ano passado, de fato ele foi um foco muito mais de entrega e realização de ações, né? A gente não teve nenhum tipo de mudança material nas provisões que foram feitas, o que só reforça, né, o ponto que o Pedro acabou de fazer aqui, que de fato, com a assinatura dos acordos, a gente teve uma redução importante da incerteza em relação ao tempo. Super claro. Só um ponto, talvez, não sei se eu não peguei, mas quanto que custaria para cada poço ser fechado, o Rosana ou o Pedro? Vocês têm essa estimativa? Gabriel, depende muito do poço, né? Porque você tem cavidades que são maiores, tem cavidades menores. A gente não tem uma referência assim por poço. O que a gente faz é o seguinte: a gente tem lá, como você falou, os postos de monitoramento, e a gente tem sonares que medem o tamanho da cavidade interna. Então, o que a gente acaba tendo para os poços, né, que agora são 9, que estão no programa de tamponamento ou de fechamento com areia, de preenchimento, aí a gente tem lá volumetria, etc., e acaba tendo a conta que está aqui na provisão. Para os outros que não têm essa indicação de fechamento, a gente não tem esse número. Então, a gente pode até depois dar uma olhada, ver se consegue trazer alguma referência, mas a gente não tem esse número aqui, porque dentro do programa, do que os geólogos estão dizendo que precisa ser feito, né, a gente não precisa fechar. Inclusive, alguns desses estão sendo tamponados, tá? É uma outra técnica de fechamento, que aí você não preenche com areia, outro jeito, que é o jeito até mais comum na indústria no mundo, que é o tamponamento, e aí o custo é bem mais baixo. Também está dentro da provisão aqui o tamponamento dos que têm indicação de tamponamento. Ótimo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, UBS. Pedro, Rosana, obrigado por pegar a pergunta. Pedro, se eu puder voltar, talvez de um outro ângulo, em relação
toda a discussão dos spreads que vocês se aprofundaram, do CAPEX e do dividendo, mas e do próprio desembolso de Alagoas, né? Se a gente pegar o ano de 2022, né, não sei se todo o desembolso de Alagoas, o remanescente, seria feito ainda durante esse ano, mas talvez, acho que grande parte. O CAPEX de vocês, obviamente, subiu de maneira considerável, né, se a gente olhar ano contra ano. E do outro lado, até pegando o slide 23 de vocês, apesar, obviamente, do patamar dos spreads estar acima da média, né, entre 2010 e 2016, como vocês colocam, muito possivelmente a gente está vendo aí, obviamente, uma contração que, obviamente, vai impactar eu diria, na geração de caixa, né? Então, eu estava querendo, obviamente, tentar conciliar todos esses fatores e como isso, eventualmente, pode impactar, vamos dizer assim, o pagamento de dividendos esse ano. Então, eu queria entender um pouco, talvez fechar todas essas pontas que você já respondeu um pouco nas perguntas anteriores, de como é que você está vendo a geração de caixa da companhia e, como consequência, o pagamento de dividendos para 2022. Segunda pergunta, acho que talvez seja o tema mais relevante hoje, né, se a gente pensar do ponto de vista estratégico da companhia, base estrutural, é a questão da migração para o novo mercado, um potencial desinvestimento dos principais acionistas, né? Me chama muita atenção até acho que o slide 24 que vocês colocam na apresentação, onde vocês comparam, vamos dizer assim, alguns múltiplos, algumas métricas da companhia com peers dos Estados Unidos, com peers até de mercados emergentes, né? E vocês argumentam aí, obviamente, suportado até por projeções nossas aqui do sell-side, de que haveria um potencial de valorização, né? Como é que vocês estão vendo, obviamente, esse processo? Teve eu diria, eu não sei se foi um setback na cabeça de vocês, a rejeição, vamos dizer assim, dos acionistas lá que tinham uma parcela pequena das preferenciais. Como é que está o processo de migração para o novo mercado? O que a gente pode esperar do ponto de vista de timing? O que vocês têm escutado, obviamente, dos acionistas em relação ao potencial de desinvestimento? Tem, eventualmente, algum potencial estratégico ou você percebe algum tipo de mudança na estratégia, eventualmente de não vir mais em bolsa e eventualmente procurar um estratégico para talvez fazer frente ao investimento? Como é que vocês estão vendo esse processo todo? Obrigado. Ô, Luiz, obrigado. Bom falar com você. Com relação aí à sua primeira pergunta, caixa, etc. A gente tem aí uma visão de consenso aí de analistas de um EBITDA para esse ano da ordem de 3,5 bi de dólares, né? Alguns um pouco mais, né? Outros um pouco menos. Só que é importante lembrar que no nosso caso a gente tem a Braskem Idesa no México que tem uma dinâmica diferente. Então eu acho que a gente tem que tirar a Braskem Idesa da conta. Então, se você tiver um número grande aí de EBITDA da Braskem sem a Braskem Idesa de uns 15 bi de reais no ano, e falar o CAPEX, aqui o CAPEX que a gente mostrou, esse 1.200 inclui a Braskem Idesa. Então, se a gente tira a Braskem Idesa, vai para 1 bi, que dá uns 5 bi de reais, né? O dividendo, aí cada um vai ter o seu número, mas a gente está propondo agora 1 bi 350. O Alagoas que está aqui, 4 bi 400. Então, você vê que mesmo considerando, aí tem o pagamento de juros e impostos, quer dizer que a gente tem aí historicamente uns 500 milhões de dólares, 2 bi e meio de reais de pagamento de juros. Imposto varia muito, mas uma média histórica aí talvez na faixa de 1 bi de reais, talvez varia muito com relação ao resultado, né? Pode ser um pouco mais do que isso. Mas na soma disso tudo, a Braskem ainda é uma empresa que gera caixa na sua operação, mesmo pagando todos esses desembolsos que eu mencionei. Então, a gente continua vendo uma empresa que gera caixa, mesmo pagando todos os investimentos já estratégicos que estão dentro aqui do portfólio. E com isso, né, a gente vê sim um espaço tanto do ponto de vista de caixa, que é essa conta, do ponto de vista de
Outro número que é importante é o número contábil, né, de espaço contábil. Se esses números se verificam, você tem sim um lucro líquido positivo e relevante. Tem um parênteses aqui com relação ao lucro líquido da Braskem, que é nos momentos em que o real se desvaloriza em função da dinâmica contábil ali, da contabilização da dívida e da variação cambial, a gente acaba tendo uma variação cambial negativa, mas no momento que o real se valoriza, a gente tem uma variação cambial positiva, né, que soma também aí no resultado distribuível. Então, do ponto de vista contábil, né, se o câmbio o real continua se valorizando, a gente tem até um valor maior de lucro líquido esperado aí para o ano. E do ponto de vista de alavancagem também cabe, né? A nossa perspectiva para o final do ano ainda fica, né, com uma alavancagem abaixo de 2, mesmo considerando queda de EBITDA, né, pagamento de dividendos, etc., tudo isso. Então, de novo, a gente vê espaço para pagar dividendos. Obviamente que tem essa volatilidade de curto prazo, a gente tem que ver como o ano vai se desdobrar, mas temos sim esse espaço, e como eu já falei na pergunta anterior, inclusive aí para uma recompra potencialmente aí no futuro. Então, temos sim, acho que espaço e essa ambição de continuar retornando capital para os acionistas. Com relação... Só uma pergunta aqui, Pedro, rapidinho. Em relação a esse número, 3,5 bi de dólares para esse ano, assim, com todo respeito ao consenso, mas a gente está mais conservador. Assim, estou achando que pode vir uma coisa mais próxima de 2,8, 2,9. Eu sei que vocês dão um guidance de vista, mas com a melhor eu diria, da visibilidade que vocês têm, vocês acham que está mais para o 3 ou mais para o 3,5? Luiz, a gente não dá guidance, então eu não vou te dar uma resposta tão precisa assim, mas mesmo se você usar o seu 2,8, 2,9, você vai encontrar geração de caixa positiva, né? Vai ser menor, mas vai ser. Então, assim, acho que o ponto mais importante aqui de fundo é que a Braskem é uma empresa que gera caixa, né? E mesmo pagando aqui um investimento estratégico e todos os outros compromissos, a gente gera caixa. E esse caixa, né, a empresa está com a alavancagem baixa, tem uma boa posição de liquidez, uma dívida muito alongada, espaço contábil, naturalmente, né, esse caixa vira dividendos aí no tempo. Acho que essa é a mensagem principal aqui. Indo para a sua segunda pergunta, com relação à migração ao novo mercado, a gente segue trabalhando no que precisa, né? Acho que o principal ponto agora que a gente está discutindo com os acionistas são as mudanças no estatuto. Eles também precisam fechar uma revisão do acordo de acionistas entre eles, que é outro ponto que também eles estão discutindo. A gente continua, portanto, trabalhando né, com essa orientação, seguindo aquela estratégia que os dois acionistas, a Novo Honor e a Petrobras, nos comunicaram ali em dezembro, de vender as ações PNs, depois a migração para o novo mercado e depois outros follow-ons para a venda das ONs. Portanto, a estratégia que a gente está trabalhando continua sendo a mesma. Existe, obviamente, a questão de janela de mercado, né? A própria oferta de janeiro ela foi cancelada em função da condição de mercado e que, apesar de ter havido a demanda, mas o nível de preço não estava de acordo com o que eles esperaram, então a oferta foi cancelada. A gente segue trabalhando e, obviamente, que eu acho que uma volta ao mercado aí naturalmente dependeria de condições de mercado para isso, né? Com relação às PNBs, que é um ponto específico que você mencionou, né? De fato, não houve a conversão, não houve a aprovação pelos acionistas de PNBs. A companhia está avaliando aqui as alternativas, mas a gente acha que isso não vai ser um roadblock, né? Uma barreira intransponível aí para a migração para o novo mercado. A gente já tem algumas alternativas mapeadas que superam essa questão, tá? E o timing, obviamente que depende dessa negociação de estatuto, acordo de acionistas, etc., mas a gente continua trabalhando com esse horizonte aí de no primeiro semestre seguir adiante com a migração para o novo mercado. Tá certo, fechado. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Bruno Montanari, Morgan Stanley. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar as perguntas. Eu tenho um follow-up e 2 perguntas. O follow-up é essa questão, eu sei que ela é pequena, mas é das PNBs. Talvez mais uma curiosidade, né? Essas ações, elas são muito pouco representativas, elas têm menos direitos, né, que as PNA. Então, a curiosidade é, o que vocês acham que levou à rejeição? E aí, dentro dessas oportunidades que você menciona, Pedro, se existe algum tipo de conversão forçada numa migração para o novo mercado, onde você está melhorando a governança, né? A segunda pergunta é sobre expectativa de rentabilidade na Europa versus Estados Unidos, tendo em vista os custos mais altos com energia na região. Queria entender também se tem algum risco de ter que reduzir taxa de utilização, dependendo aí no que aconteça com o custo de energia na Europa. E a terceira é sobre capital de giro, né? Em 2020 e 2021, a gente vê um acúmulo de pouco mais de 10 bilhões de reais em capital de giro, então queria entender se a gente poderia esperar uma parte boa desses recursos voltando para o caixa da companhia de uma maneira mais evidente agora em 2022, até contribuindo com o firepower para eventualmente fazer o funding para um dividendo um pouco mais robusto. Obrigado. Bruno, obrigado. Com relação às PNBs, a nossa leitura aqui tem a ver com para ser direto, né? Com relação de troca. A gente usou a relação de troca, a proposta que foi feita foi seguir a relação de troca estatutária, né, que está no Estatuto da Braskem, de 2 ações PNBs para uma ação PNA. E a gente acha que talvez os detentores das PNBs tenham enxergado isso como algo que não faria sentido para eles. Então, essa é a nossa leitura, tá? Tem a ver com a relação de troca que a gente seguiu o que está no Estatuto. Mas eles não aprovaram no final. Na Assembleia não foi dito o racional, o motivo, foi simplesmente um voto dizendo que, né, no sentido de não aprovar. Uma conversão forçada, ela assim, forçada, acho que ela não existe, né? Acho que a lei não permite nessa forma, mas a gente vê alternativas que viabilizam, sim, a migração para o novo mercado, né, e a conversão em ações ON. Então, de novo, acho que é algo que a gente já enxerga ali alguns mecanismos para endereçar essa questão, tá? Com relação à rentabilidade dos Estados Unidos e Europa e taxa de utilização, o custo que você falou, primeiro, né, acho que, de fato, como você falou, o custo de energia na Europa começa a ter um impacto e uma perspectiva futura, né, de um pouco mais de incerteza. Eu queria lembrar que a nossa produção na Europa ela não é tão material assim, né? A gente tem um pouco mais de 500 mil toneladas de polipropileno ali na Alemanha, e a gente vende na Europa algo em torno aí de 1.300.000, até mais, de toneladas, ou seja, a exportação que vem das Américas, seja do Brasil, do México, dos Estados Unidos, ela é um volume até maior do que a produção local. E o aumento de custo de energia, para viabilizar a produção local na Europa, né, dos outros players, levaria naturalmente ao aumento de preços, né? Aumentou o custo, o preço aumenta para compensar isso, senão o produtor local não vai produzir. Então, o que a gente vê se por um lado, né, um cenário os preços não aumentam, a taxa de utilização doméstica na Europa cai, e aí a gente vai ter que ver a nossa, mas a gente está em mercados bem específicos, eu acho que a gente está menos exposto, mas de qualquer forma, né, olhando o todo da Braskem, não é tão material. Mas se a taxa de utilização cair na Europa, significa que tem mais espaço para os importados, inclusive, eventualmente, até com alguma correção de preço em virtude da falta de oferta. Se os preços subirem, né, e as taxas de utilização se mantiverem, as nossas exportações das outras regiões, o custo delas não mudou, né? Portanto, a gente vai ter uma margem maior na exportação para a Europa. Então, de um lado ou de outro, né, esse aumento de custo doméstico na Europa, eu acho que para a Braskem, como a gente tem uma base de produção local muito pequena, para a Braskem eu acho que até é algo que pode ser até algo que traga um resultado melhor para a gente.
Nos Estados Unidos, o que a gente viu no começo do ano agora é uma sustentação de spreads, né? Até um spread melhor do que a gente esperava, e as plantas estão rodando bem, a gente está produzindo super bem. Então, o que a gente vê de rentabilidade nos Estados Unidos, na verdade, é positivo, com competitividade, né? Com custo de matéria-prima bastante competitivo e custo de energia também. Então, obviamente que a turbulência sempre perturba, mas na lógica de que a gente precifica em paridade de importação, acaba sendo uma rentabilidade boa lá nos Estados Unidos. E com relação ao capital de giro, acho que é importante primeiro entender por que aumentou, né, esse aporte da Braskem em capital de giro. O principal fator foi o aumento do custo de matéria-prima. Então, o petróleo vem subindo, né? Se a gente voltar 2 anos aqui, o petróleo estava aí a $40, $50. Agora o petróleo a $100 dá para cada tonelada de nafta mais ou menos aí um aumento de $500 por tonelada. Se a gente falar que o nosso estoque médio aí carrega 2, 3, 4 meses de estoque, você faz a conta, você vê que de fato houve um aporte grande no capital de giro, principalmente em função do aumento de preço. A outra coisa que a gente também fez, né, a Braskem, ao ajustar a sua estratégia de compra de matéria-prima, principalmente da nafta para o Brasil, a gente acabou aumentando a proporção de nafta importada. E essa nafta importada, ela tem, acho que, 2 fatores, né? Primeiro, o estoque em trânsito aumenta. Então, o volume de estoque que a gente tem, né, que está em navios, ele aumentou. Então, esse é um outro fator que aumenta a disponibilidade de estoque. E a outra coisa que a gente tem é que, no passado, a gente comprava essa nafta com prazos muito alongados, de até 1 ano. A gente continua tendo essa possibilidade, mas a gente reduziu um pouco o volume de nafta com prazo muito longo, porque esse prazo mais longo traz, aí, obviamente, um encargo comercial que a gente decidiu, dada a posição de caixa no ano passado, pagar um pouco mais de nafta à vista, e com isso também acabou colocando um pouco mais de recurso ali no capital de giro. A expectativa para esse ano, obviamente, vai depender aí da evolução do preço de petróleo e de nafta, mas a gente não vê esses outros movimentos, seja na questão de alongamento de prazo, né, dos termos comerciais que a gente está usando, seja na mudança, né, já foi feita a mudança, então não vai mudar o volume de estoque em trânsito. Então, o que a gente pode ter de efeito de capital de giro agora é mais nessa questão do preço do petróleo. Se ele sobe, a gente pode ter um consumo de capital de giro, se ele cai, a gente pode ter até uma reversão, né, e um caixa que vem do capital de giro em benefício do nosso fluxo de caixa. De qualquer forma, né, seja para um lado ou para o outro, a gente não está vendo um efeito que seja tão material que impeça aí um pagamento de dividendos ou algo assim, tá? Teria que ser um cenário muito extremo para a gente falar, ó, de fato consumiu tanto caixa que não vai ser possível pagar dividendos. Lembrando que se isso acontecer também é algo pontual, né? Não é algo estrutural recorrente que todo ano você volta a ter que fazer esse tipo de aporte. Não, tá claro. Esse Na verdade, a pergunta era o contrário, Pedro. de 2021, Bruno, é só um ponto em relação a estoques, né, de 2021. Se você lembrar um pouco 2020, a gente teve um segundo semestre com uma demanda muito acima do que se esperava, né? Então a gente fechou o ano de 2020, a abertura do ano, com estoque médio menor. Então houve uma recomposição do que é um estoque médio da companhia em função dessa demanda que foi muito forte ali no fim de 2020, tá? Então teve esse efeito não só de preço, que o Pedro comentou, mas também de recomposição do estoque, principalmente no início do ano passado. Já, obrigado, Pedro, Rosana. A próxima pergunta vem de Bárbara Halderstadt, JP Morgan. Oi, bom dia, Pedro, Rosana. Obrigada pela pergunta. Tenho 2 perguntas. Uma com relação à estrutura de capital. Está claro que o objetivo da companhia é manter a alavancagem dentro do patamar para manter o rating investment grade. Eu queria entender um pouco melhor como vocês estão pensando com relação ao caixa mínimo, qual é o nível que fica confortável para a companhia aí no médio e longo prazo, para manter em caixa, e também com relação a alguma expectativa de liability management para esse ano e o ano que vem. E aí a segunda pergunta é com relação ao terminal
de importação no México. Vocês colocaram no release a expectativa de começar a construção no segundo trimestre. Eu queria entender um pouquinho melhor como está o andamento para a obtenção das licenças, parceiros para esse projeto, como vocês estão pensando no funding também, dependendo de quem vai entrar junto com vocês. Obrigada. Bom, Bárbara, obrigado. Com relação aí à posição de caixa e dívida, né, a gente tem um objetivo muito claro de manter o investment grade, na verdade até recuperar o da Moody's, né, esse é um dos objetivos nossos aí para esse ano. Como você pode ver no slide 16 da apresentação, a nossa posição de caixa no fechamento do ano ali de $1,5 bilhão, mais a revolving credit facility que a gente renovou no final do ano passado, nos dão um colchão de liquidez bastante amplo. O nosso caixa operacional, o quanto que a Braskem precisa para rodar, é menos de $1 bilhão por ano, tá? Deve estar aí ao redor de $800 milhões, não por ano, mas $800 milhões de posição de caixa é mais ou menos o que a gente precisa rodar com eficiência. Se a gente considerar algumas ineficiências fiscais, dá até para rodar com menos. A gente não tem pressão de vencimento de dívidas aí no curto nem no médio prazo, né? O próximo vencimento maior de dívida é em 2024. Então, a gente vem acompanhando o mercado, a gente tem uma política de caixa mínimo muito conservadora, né, que é cumprida aí com esse caixa no patamar de $1,5 bilhão, então ela está sendo cumprida. Hoje o caixa está até um pouco mais alto que isso, em função da geração de caixa dos 2 primeiros meses do ano. Mas a gente tem, assim, como postura, sempre acompanhar o mercado para eventualmente fazer um liability management, mas se a gente for fazer, a gente vai mirar esse número aí de 2024, reduzir um pouco a exposição, quer dizer, não há nenhuma pressão de curto prazo, é mais oportunístico na linha de acessar o mercado nos momentos em que haja liquidez, em que haja a possibilidade da Braskem fazer uma transação que seja positiva para a companhia, mas, de novo, sem pressa, né? A gente não tem essa pressão hoje. Então, a ideia, e a nossa postura é sempre de manter o perfil de dívida de vencimento alongado. A gente vai continuar buscando isso. Com relação ao terminal do México, a gente está, nesse momento aí, primeiro, o Conselho aprovou, no final do ano passado, o investimento em si, né? O investimento total seria de $400 milhões. A Braskem Idesa, apesar de ter a capacidade financeira de fazer esse investimento 100% Braskem Idesa, vem buscando um sócio. Para isso já foi constituída uma subsidiária, né, que é a Terminal Química Puerto México, que é a empresa que será a dona do terminal, e a gente fez através de uma subsidiária exatamente para poder criar o espaço para um parceiro. A gente, na fase final de seleção do parceiro em si, né, tem ali algumas alternativas, alguns players que estão em discussão com a Braskem Idesa, mas eu diria que essa decisão, essa seleção deve se consolidar e se concluir agora nos próximos meses, com essa ambição, né, de começar a construção no segundo trimestre. A gente já tem a engenharia detalhada bastante avançada, né, tá mais ou menos metade concluída, e é normal você começar uma obra, né, tendo pedaços que vão ser feitos mais à frente com detalhamento em paralelo, né? Então, por exemplo, você começa a fazer o pier, mas o terminal em solo, em terra, você deixa um pouquinho mais à frente, a engenharia do pier concluída, você já começa ele, enquanto você está fazendo o detalhamento de outros pedaços da obra. E tudo que tem de licença e autorização está dentro do cronograma, inclusive a gente vê uma postura muito positiva do governo mexicano em apoiar esse investimento, que afinal talvez seja hoje o maior investimento privado no México em andamento. Então, a gente vê até um apoio do interesse do governo mexicano em apoiar a execução desse investimento dentro ali, né, de um programa que o governo mexicano tem né, de reforço da logística entre o corredor interoceânico, que eles chamam, né, que é o reforço da logística que existe ali no sul do México, entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico.
e esse projeto se insere dentro desse programa do corredor interoceânico. Então está tudo caminhando bem. A nossa ideia é ter uma estrutura de dívida ali. Tipicamente um projeto com esse você vai ter, sei lá, 60%, 70% de dívida e o equity, portanto, 30%, 40%. Então, se você começa a fazer conta, né, CAPEX de $400 milhões, o equity em si, 40% disso, vamos dizer, 30% a 40%. Então, um equity talvez da ordem de $150 milhões. E com o sócio, a Braskem Idesa talvez tenha metade, talvez até menos da metade da JV. Um CAPEX ao longo de 3 anos, o aporte da Braskem Idesa é de $80 milhões, né? Talvez até menos que isso. Então, plenamente absorvível. Se a Braskem Idesa conseguiria fazer os 400, consegue fazer 80 sem nenhuma dificuldade. Até porque, Bárbara, também está na meta da Braskem Idesa, né? Na medida que esse terminal ele permite uma capacidade de importação acima do que a capacidade hoje da planta, existe um plano estratégico para expandir a Braskem Idesa e capturar as margens, né? Você conhece bem a história. É um projeto aí extremamente ativo, extremamente competitivo. Então, além do terminal, né, em todo o contexto aqui que o Pedro trouxe, mas também está na agenda fazer uma expansão que vai exigir também uma destinação aí da geração de caixa. E só para reforçar também um outro ponto, né, a Braskem Idesa, em dezembro, já pagou dividendos para a Braskem SA, quase $40 milhões, e a gente tem uma expectativa, sim, de uma recorrência de pagamentos de dividendos da Braskem Idesa para a Braskem, portanto, começando a retornar o capital investido lá ao longo dos próximos anos. Ótimo, está claro. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta será em inglês e vem de Anne Milne, Bank of America. Good morning or good afternoon. Thank you very much for the call. Congratulations on the results in 21 and the return to investment grade. Several of my questions have been answered, but one I have two. One is very small, and it's just going back to your Algoas figures for 2021. I see that you have just one item, which is this provision complement for 1.34 billion reais. Is this a new addition to your provisions, or is it one that was previously expected? I know you explained earlier that the total amount is estimated at about 12 billion reais. I just wanted to see if this was something new and if you will have additional items you'll add in 2022 or in the future that you currently know about, not ones that you don't know about at the moment. That's the first question. And the second question is just really and it's an ESG related question. It's regarding your greenhouse gas emission targets for 2030, which is a reduction of scope 1 and 2. And I know you have that in the same box you have, your expansion of your green PE production. So I guess I'm wondering, on the green PE production, will you use that to substitute for traditional PE production, and that will be one of the mechanisms or the main mechanism for reducing your emissions, or will it be a series of other measures that I know you're looking at many projects right now that will lead to that 15% reduction? Thank you. Oi, Anne. Obrigado pelas perguntas. Bom te ouvir. Sobre Alagoas, né, o valor de 1,34 bilhões de reais que você menciona, ele já entrou na provisão. Então, ele está dentro dos 7,7 bilhões que a gente tem ali em dezembro de 2021. E ele foi em várias linhas da provisão. O principal, né, o valor maior, acabou sendo no ajuste do programa de fechamento de postos, então esse foi o maior valor, mas acabaram sendo ajustes em várias linhas ali da provisão. Isso acontece todo trimestre, né, os valores para cima e para baixo, e essas mudanças mais materiais que aconteceram no final do ano, de novo, foi em função desse avanço na modelagem geomecânica do solo.
A outra coisa que também entrou aqui foi a atualização monetária dos valores que estavam dentro do acordo. Então, é um ajuste de inflação. E à medida que a gente vai despendendo, né, os valores para frente, esse ajuste ele se torna cada vez menos material. Então, não tem nada de novo, assim, é um pouco mais de clareza sobre os valores da provisão. E como eu mencionei na outra resposta, né, a gente hoje tem uma segurança muito maior sobre os números, dado o avanço, né, dos desembolsos e da resolução do caso, dado também a solidez dos estudos complementares que a gente vem recebendo aí nos últimos meses. Então, hoje a gente tem, obviamente que, como eu falei, o assunto não está 100% encerrado, então os números podem sofrer alguma alteração, mas a gente não vê nenhum item aqui que possa gerar um ajuste material na provisão. E só para reforçar aquele número que você mencionou, está sim dentro do 7.7. Hoje a gente não tem nenhum outro número não divulgado que a gente espere que aconteça dentro da provisão de Alagoas, tá? Com relação a ESG, primeiro, a nossa meta de redução de 15% no escopo 1 e 2, né, dos gases de efeito estufa para 2030 não incluem, né, essa evolução no polietileno verde, tá? O polietileno verde é escopo 3. Então, a nossa meta agora para 2030 não inclui o polietileno verde como uma das alternativas ou uma das ações de redução. A redução é, de fato, na emissão direta das operações da Braskem e, principalmente, também nas fontes de energia que a gente adquire, a gente compra energia. Então, a gente está buscando fontes renováveis, como a gente já fez, né, agora, nos últimos 3 a 4 anos, a gente vem assinando aí diferentes contratos de compra de energia eólica, energia solar, o próprio contrato com a Veolia, que está aqui na apresentação, que a gente fechou agora no final do ano passado. Então, o que a gente tem aqui como parte da meta de 2030 está, de novo, principalmente na compra de energia e também na redução das emissões internas das plantas da Braskem. Well, thank you very much. Muito obrigada. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à companhia para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir. Ok, pessoal, bom, aqui é Roberto Simões, prazer estar com vocês hoje aqui. Obrigado aí pela participação no call de resultados. Realmente esse ano foi um ano fantástico para a companhia e muito bom poder dividir com vocês todas essas nossas realizações. Foram não só desafios, oportunidades, mas principalmente conquistas com muitos recordes, não só os recordes econômicos, mas de resultados operacionais recorrentes, de geração de caixa, de imagem, além de passos muito importantes para consolidar a Braskem numa posição de liderança nesse cenário que hoje é desafiador de economia circular de baixo carbono. Acho que com isso, então, nós seguimos comprometidos com a alocação de capital, principalmente, focando na criação de valor e retorno para todos os acionistas, sendo que a alocação desse capital ela vai continuar sendo majoritariamente, primeiro, na redução da dívida bruta, segundo, na distribuição de dividendos. Eu acho que a gente teve a oportunidade hoje de conversar bastante, não só sobre o porquê que nós chegamos até agora com esse nível de dividendos, mas principalmente de uma expectativa muito positiva futura da continuação de dividendos agora em 2022.
E, em terceiro, os investimentos, que também tivemos a oportunidade de discutir a nível de detalhes, os investimentos estratégicos e aqueles investimentos necessários para manter a operação da Braskem nos melhores padrões. Adicionalmente, em relação a esses objetivos definidos para esse ano e que já foram bastante divulgados e discutidos, importante colocar alguns avanços muito importantes que nós tivemos. E aí eu pego 3 destaques aqui, só para reforçar todo o avanço que a gente teve em Maceió, inclusive sem grandes novidades adicionais, como o Pedro acabou de colocar, quando nós praticamente chegamos a 97% dos imóveis que têm que ser relocados e que já foram feitos. O México, a gente costuma dizer sempre que é um grande case. Lembro que no início de 2021, nós tínhamos uma situação no México que era uma situação extremamente complexa e que eu acho que o nosso time teve condição de reverter completamente esse quadro. A Braskem Idesa hoje é uma empresa sólida, com uma condição de um perfil de refinanciamento totalmente refeito, a garantia de fornecimento de volume com a Pemex e, principalmente, uma proposta importante de crescimento com o novo terminal que está em implantação. Em terceiro ponto, os nossos compromissos de ESG, que já foram divulgados, os macros objetivos, e as expansões da nossa planta de Ateno Verde no Sul, o início da nova operação de reciclagem mecânica em São Paulo e os compromissos que nós assumimos e que já agora em 2022, com certeza, muitos deles serão materializados não só no Brasil, mas fora do Brasil. E apesar dessa volatilidade que a gente enxerga hoje em dia no cenário externo, em função desse conflito da guerra da Ucrânia, o foco nosso e nosso compromisso com a saúde financeira da companhia, principalmente criando valor para os acionistas, o foco no crescimento, principalmente em renováveis e reciclados, como nós já falamos. E, a exemplo disso aí, essa proposta adicional do pagamento de dividendos, e levamos para a Assembleia Geral no valor de 1,35 bilhões de reais. Então, gostaria de agradecer mais uma vez aqui a presença de todos vocês e nos vemos em maio, quando formos divulgar, então, os resultados do primeiro trimestre de 2022. Obrigado, tchau. A audioconferência da Braskem está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.